Vamos chegar aqui, irmãos, no primeiro salmo. Eu gostaria de ler inteiramente o salmo, só tem 6 versículos, então vamos chegar aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Se você tem esse hábito, eu peço que você pegue uma caneta aí e marque essas palavras em versículo 6. O Senhor conhece o caminho dos justos. E hoje à noite eu gostaria de lidar com o seguinte: o caminho que Deus abençoa. O caminho que Deus abençoa. Nós podemos dividir o livro dos Salmos em 5 partes. Muitos acham que cada parte se combinava ou ficou organizada com os livros do Pentateuco, ou seja, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e que eles, na leitura nas sinagogas e tudo, no templo, que eles cantavam esses salmos com essas partes da lei. Esses salmos são exatamente isso, cânticos, louvores, músicas. Se você passa tempo com os salmos, você vai perceber que são divinos, inspirados por Deus e tem uma profundeza quase sempre bem maior do que qualquer música que está sendo escrita hoje em dia. Coisas que tocam o coração. E na verdade é isso que nós queremos entender e notar. Nós precisamos pausar as nossas vidas e meditar sobre a palavra de Deus e sobre a vontade de Deus e quem Ele é. Eu sei que na correria fica difícil. Esses 150 salmos não somente representam o coração dos escritores, mas um coração que pausou na correria da vida para meditar em Deus e na palavra dEle, na vontade dEle, no caminho dEle, e escrever um poema, um cântico sobre aquilo. Algo pensativo. Eu acredito que se o avivamento chegar aqui, na nossa igreja ou na nossa região, que novos hinos vão ser escritos. Pessoas que têm uma certa compreensão de Deus e quem Ele é. Pessoas menos focadas nas coisas desse mundo e mais focadas em Deus e quem Ele é. Pessoas que não ficam olhando no relógio durante o culto, mas pessoas que nem trazem um relógio para o culto. Uma atitude totalmente diferente. Pessoas que querem acordar e ler a Bíblia, pessoas que querem orar, pessoas que querem ver Deus operar, pessoas que estão querendo ganhar almas para Cristo, querendo ver pessoas salvas, novos movimentos do Espírito Santo de Deus na igreja e no povo de Deus e através do povo, nos bairros por aqui. Pessoas escrevendo o que estão pensando sobre Deus são coisas boas, maravilhosas e lindas. E quando eu leio os Salmos, às vezes, quando eu medito muito sobre a passagem, sobre os versículos, eu vejo um coração tão diferente do que o meu. Um coração tão elevado para as nuvens, para a presença de Deus. E às vezes eu penso, será que um dia eu vou conseguir um coração desse?
Eu procuro ser espiritual, eu quero conversar com Deus como se Ele estivesse bem aqui, conversando comigo face a face. Mas eu tenho a habilidade horrível de poder orar por 15 minutos, meia hora, 1 hora, só repetindo coisas que eu memorizei. E só chegando à conclusão, depois da oração, que eu só falei coisas vazias, em vão. Nem era uma oração no meu coração. Às vezes é bom até pausar durante a sua oração, não para falar, mas para calar a boca e prestar atenção no Espírito Santo de Deus. O que Ele está fazendo, o que Ele está falando conosco, para entender. Esse salmo aqui é um bom início para o livro dos Salmos, porque dá uma explicação de pessoas que têm focos diferentes, e nós queremos esse foco do justo. E a Bíblia diz aqui, versículo 6, o Senhor conhece o caminho do justo. E a palavra conhecer é uma palavra profunda na Bíblia. Não é meramente saber de algo. É intimamente conhecer os detalhes. Quando a Bíblia diz que Deus conhece o caminho dos justos, Ele anda conosco, Ele nos acompanha, Ele está conosco a cada passo. E quando você ora, Ele realmente ouve. Quando você louva Ele, deixa Ele realmente feliz. E quando você precisa de ajuda, Ele é a pessoa que vai ajudar. Eu fiquei tão feliz hoje quando a Lidiane me disse que o Joaquim nasceu e não precisa de cirurgia, pelo menos por enquanto. Que era totalmente o oposto do que o médico tinha falado, mas a nossa igreja orava e orava por esse rapaz. E outras coisas que Deus faz operando em nós. Eu lembro, eu e Gregório, nós colocamos essas 3 peças desse negócio para as cortinas. E quando colocamos aqui, não estava batendo certinho nas medidas. E a gente estava assim, todo esse trabalho em vão não está certo. E daí chegamos à conclusão, vamos afastar uma peça das outras peças e colocar essas 2 peças dos lados por trás, e daí dá uma coisa tipo mais 3D aqui. Isso ajudou a estética e também ficou mais resistente, é mais forte aqui por causa disso. Ou seja, Deus está nos acompanhando, tentando fazer a vontade dele, tentando melhorar a igreja, e Ele fez isso, ficou melhor ainda. E eu recebi uma notícia hoje que alguém quer até comprar as cortinas. Quer comprar. Graças a Deus, Deus é bom. Vamos ver o que Deus vai fazer. Essa é só uma parte. Mas se Ele está conosco, Ele opera nas nossas vidas. Irmãos, cada um de nós, você precisa ter o seu momento. Todo dia é só você com Deus para escutar a voz dEle. Não tenha uma fé cristã fria que você vem para os cultos, você tem sua Bíblia, é totalmente rotina, é ritual, é nada melhor do que a missa na igreja católica. Por favor, não seja assim, que os louvores de Deus estejam no seu coração. Como a Bíblia diz em Efésios 5, 18 e 19, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele continua, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou tão ocupado com coisas, eu não tenho tempo para orar. Não, você não tem tempo para não orar. Quando você tem mais para fazer, você deve orar mais, não menos.
Nós, Deus, eu tentar para fazer, o Senhor não pode interromper a minha vida. Que doideira, que burrice. Você tem tanto para fazer que Deus não pode entrar, Ele vai interromper a sua vida? Mas nós agimos desse jeito, pensamos dessa forma. Vamos voltar para o caminho do justo. Vamos chegar aqui em Salmo, do livro dos Salmos, o primeiro Salmo, e vamos ver o caminho dos justos, depois o caminho dos ímpios, e para terminar, simplesmente o conhecimento do Senhor. Primeiro, o caminho dos justos, e duas coisas sobre o caminho dos justos. É um caminho distinto e é um caminho abençoado. É um caminho distinto e é um caminho abençoado. Aqui em versículos 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em versículo 1 tem 3 níveis de ficar sendo atraído pelo mundo. Ele fala aqui sobre o conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Esse justo tem um caminho distinto do mundo. Você tem um caminho distinto do mundo. Não somente que você frequenta os cultos de uma igreja, mas o seu caminho é diferente. O que você faz, o que você fala, onde você vai, é notavelmente distinto. É cristão. Que as pessoas percebem, você não é do mundo. Você é diferente. Quando você tem esse caminho distinto, você tem uma certa força, um certo foco. Você é forte contra más influências. Note que em versículo 1 diz que você não anda segundo os conselhos do mundo, o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, em primeiro lugar, aqui você não anda nos conselhos. Então, o mundo vem e dá conselhos. Às vezes parecem bons e legais, pelo menos prazerosos. Isso é bom. Você vai gostar disso. É melhor. Mas você é justo. E sendo justo, você não é fácil de enganar. Você é forte. Às vezes o justo, ele é chato. Mas ele é chato para os do mundão. Ele é chato porque as pessoas falam algo no ouvido dele e só sai do outro ouvido. Ele é forte. Ele tem força espiritual. Ele fala, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero os seus... mas, rapaz, todo mundo está bebendo pelo menos um pouco aqui na festa. Você pode beber um pouquinho. Olha, é bom. Você vai ficar mais à vontade. Não, eu não vou. Mas você é chato. Tá bom, eu sou chato. Mas todo mundo faz isso. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou de Jesus. Eu sou diferente. Não porque eu sou especial, não porque eu sou melhor que você. Por favor, me entenda bem. E você pode explicar para as pessoas. Eu não estou dizendo que eu sou superior. Muitas vezes as pessoas colocam palavras nas nossas bocas que nós nunca falamos. Mas eu não vou andar nos conselhos das pessoas desse mundo. Mas primeiro as pessoas vêm para nós andamos com eles. Se você não é justo, as pessoas começam a falar e você pode acabar querendo, o que ele diz aqui, nem se detém no caminho dos pecadores. Você fica meio preso com essas pessoas. Se você não é justo,
Mas o justo, ele não vai ficar preso, não. Não vai. Você não vai vai ter como me prender. Eu não sei se isso era justo ou não, mas eu me lembro de uma vez, eu estava na faculdade, e quando eu tinha cabelo, é verdade, Samuel, eu tinha cabelo, estou te falando, uns anos atrás, eu realmente tinha. E no dormitório de, nem sei, eu acho que 9 andares, com vários quartos de só rapazes, eles queriam, como se fala em português? Bleach, esbranquear meu cabelo, branquear. Como que é? Descolorir o meu cabelo, sabe, para eu ficar, sei lá, legal, da hora. E eles fisicamente pegaram os meus braços e as minhas pernas para me tirar do meu quarto e levar para outro quarto para colocar as coisas no meu cabelo. E eu falei, não, senhor, não vou fazer isso, não. Eu precisei lutar contra, não sei, 3 ou 4 rapazes que queriam isso. Eu não vou dizer que descolorir o cabelo é algo pecaminoso, não vou dizer isso. Mas uso isso como ilustração que tem gente que quer prender você, para você fazer o mesmo pecado, e o justo diz, não, eu não vou. Pode ser bebida ou cigarro, pode ser um filme sujo, pode ser um jeito de falar, pode ser um certo lugar para ir, pode ser amigos até, ou parentes até, que querem prender você, e para eles se sentem melhor se você fazer as coisas que eles estão fazendo, porque se você fizer, então não é mais um peso na consciência. Mas se você ficar firme e falar não, daí é um peso, porque eles pensam, por quê? Você acha que nós estamos errados? Somos burros, estúpidos? Novamente, você não falou nada disso, mas você serve a alguém bem maior. Então você não vai ser fácil de tentar. Também você não é fácil de dominar. Diz aqui, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a pessoa está no banquinho com os outros, conversando. Participando mesmo. Estava com o povo de Deus, mas agora tão fraco e não justo, obviamente. A pessoa cai e acaba passando tempo com os do mundo e as pessoas ficam falando, mas não, só uma vez, mas você sabe, se você não tiver a primeira vez, você não vai ter a segunda vez. Alguém deve dizer amém, porque é verdade. Eu vou falar amém. Amém, é isso mesmo. Se vocês não falarem, eu vou falar amém, é isso mesmo. Se você não beber a primeira vez, você não vai beber a segunda vez. Se você não fumar a primeira vez, você não vai fumar a segunda vez. Se você não fornicar a primeira vez, você não vai fornicar a segunda vez. Amém. Vera, amém. Não é verdade? É verdade. Eu sei que ela está concordando, só que não falou nada. Mas é verdade. Não deixe nem ter a primeira vez na sua vida na questão do pecado. E como que você vai ter a segunda? E como que você vai ficar viciado? E como que você vai ficar querendo voltar para algo que você nunca experimentou porque você decidiu ser forte? Mas como é que você vai ficar forte assim? Porque eu vejo muita instabilidade, eu vejo muita fraqueza. Versículo 2 é a resposta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é uma questão de receber prazer nas coisas de Deus, de tal forma que
os atrativos do mundo, o que vem do mundo, perde a sua força na sua vida. Você ainda pode ver que há um certo prazer no pecado, mas agora você tem um novo prazer, é um prazer espiritual nas coisas de Deus, e você pensa, eu quero Deus e a vontade dEle. Eu estava meditando nesse versículo 2 aqui. Ele escreve isso antes da Bíblia falar sobre o novo nascimento que vem só na época da igreja. Então, o que está acontecendo nessa pessoa aqui? Deixa eu mostrar um versículo para os irmãos. No mesmo livro de Salmos, Salmo 29. Salmo 29. E eu gostaria de mostrar para os irmãos versículo 2. Salmo 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Eu me lembro, anos atrás, antes de casar com a Julie, eu tinha umas outras namoradas. Meus filhos esses dias falam, não é estranho saber que papai tinha outras namoradas, mas era verdade, eu tinha, né? E elas não eram feias, eram bonitas. E uma coisa que eu posso dizer sobre elas, porque eu não quero criticar elas, mas elas não eram espirituais, e eu não era espiritual. Eu não observava a santidade de Deus nelas. Eu também não conhecia muito bem a Bíblia na época. E antes de saber dessa frase aqui, a beleza da santidade, eu não tinha visto essa frase na Bíblia, nunca tinha, não tinha... Bom, eu provavelmente li sem perceber, mas como pessoa que não estava estudando nada, não era nada para mim, nunca nem pensei na frase. Mas eu me lembro, eu estava comendo, eu acho que o almoço com a minha namorada Julie, na época. Eu acho que eu lembro até onde nós estávamos. E eu falei para ela, eu vejo em você a beleza da santidade. Que eu estava aprendendo o que quer dizer santidade. Mas eu estava vendo nela a beleza da santidade. Como a santidade não é feia, é linda. Algo que o meu cérebro pequeno nunca tinha percebido, mas pela operação do Espírito Santo de Deus, eu comecei a ver que existe algo que Deus permite, Ele permite pela misericórdia dEle existir aqui nesse planeta, que é a santidade dEle dentro de pessoas. E eu comecei a almejar, desejar fortemente essa beleza em mim. E eu me lembro acordando bem cedinho, porque eu tinha aulas, então eu acordei bem cedinho, e eu ia para certos lugares do meu dormitório, onde não tinha ninguém, só a luz do sol, eu e a minha Bíblia, para ler a Bíblia. E eu estava lendo a Bíblia com tanto ânimo, é como se cada palavra, é como se eu pudesse ouvir a voz de Deus saindo da página, entrando em mim e passando para o meu coração. Era tão intensa a comunhão que eu tinha com Jesus durante, vamos dizer, a lua de mel da minha fé cristã. Eu me lembro disso. Eu tinha prazer em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu tinha prazer em andar com pessoas que amavam a Bíblia, eu tinha prazer em ler uma certa passagem pela manhã e durante o meu dia algo acontecendo e Deus traz de volta para a minha memória a própria passagem que eu tinha lido e encaixou certinho naquele momento. E eu pensando, glória, como Deus está operando, como Ele é tão bom com burro igual a eu.
pecaminoso, merecendo o inferno. Eu me lembro daqueles dias. E esse mesmo prazer, que é tão maravilhoso, tão intenso, tão espiritual, que vem gente do mundão com coisas e você fica assim, mas eu não quero esse lixo, essa imundícia, eu não quero essas coisas. E como eu falei, isso não quer dizer que você perde totalmente a sua carne, que você não percebe mais os prazeres do mundo. Não, o mundo ainda consegue enganar a pessoa que vê e percebe a beleza da santidade, existe isso sim. Mas o justo fica focado na influência de Deus mais do que na influência do mundo. Então ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei, olha, os mandamentos, ou seja, o que Deus manda é a vontade dele, ele quer que eu faça isso, é essa a minha meditação. Ele diz aqui, e na sua lei medita de dia e de noite, lendo, meditando, pensando, vamos, como a gente fala, mastigando em cada parte do pão da palavra de Deus, querendo conhecer todos os sabores e tudo. Esses dias, a minha esposa, não sei onde ela arrumou esse pão santo, abençoado, mas ela comprou um pão do mercado, você nem precisa passar manteiga, mas já tem manteiga lá, não sei, mas é uma maravilha. É bom, se você conversa com ela, eu gostei, eu estava comendo com miojo e esse pão é uma maravilha. Mas existe prazer espiritual tão forte que você quer ser mandado por Deus. Você quer saber o que Ele exige, e para você há prazer nisso, e tanto prazer que você acaba corrigindo a sua vida, os passos da sua vida, é seu prazer, e Deus acaba operando na sua vida. E agora eu quero mostrar para vocês, o caminho do justo não é somente um caminho distinto do mundo, mas também é um caminho abençoado por Deus. Note aqui comigo o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui nós vemos um caminho estabelecido, um caminho cuidado, um caminho saudável e um caminho próspero. Ele diz aqui, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso é bom, né? Não somente uma árvore caída, mas uma árvore plantada. Não somente uma árvore plantada no deserto, mas uma árvore bem do lado de água, onde tem uma fonte de vida. E Deus diz que quando você é justo e você vai atrás da lei de Deus, querendo conhecer a vontade dEle, você vai ficar estabelecido na sua vida. Você não vai cair, não. As suas raízes vão penetrar o solo. A água vai dar força para você. A água da palavra. E você fica estabelecido. A Bíblia diz, se os irmãos quiserem ver rapidinho, Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Olha aqui, os passos no caminho, né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Essa palavra confirmados tem alguns ângulos que você pode entender e interpretar essa palavra. E aqui, juntando com o nosso versículo, a palavra quer dizer a ideia de estabelecido mesmo. Deus estabelece os passos. E às vezes eu sei, Deus me direcionou para não pedir financeiramente ajuda financeira para chegar aqui no Brasil. E Deus, por 2 anos, levou pessoas a entrar em contato comigo e a começar a nos apoiar. E até hoje, essas mesmas pessoas estão nos apoiando. Eu não pedi nenhum centavo.
E daí pessoas vieram para mim, outros novos missionários, João, como é que você divulgou o seu ministério e tudo e conseguiu o seu apoio financeiro? E eu falo, não existe um como, porque o como era o que Deus fez. Eu não fiz isso. Literalmente não fiz isso. É o que Deus fez. E cada vez que Deus trouxe alguém para apoiar o nosso ministério, eu vi os meus passos estabelecidos, 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 estabelecidos. Deus faz isso. Diz aqui em Salmo 1:3, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Aqui há um certo cuidado do caminho, eu acho interessante, porque não somente diz dá o seu fruto, mas diz dá o seu fruto no seu tempo. Vamos manter um dedo aqui e ir para o Novo Testamento, o livro de Marcos, por favor, Marcos 11. Rapidinho, por favor, Marcos 11. E aqui, note o que acontece aqui, Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, falam de Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o quê? Tempo de figos. Não era tempo de figos. Versículo 14. E Jesus falando disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouvirem isso. Agora vamos voltar ao versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O que era o problema da figueira? Ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Diz aqui que não era o tempo de figos. Em outras palavras, não era para essa árvore ter figos, porque não era o tempo, mas já tinha sinais que deve ter figos. Ou seja, Jesus estava dizendo, essa árvore representa a hipocrisia de Israel. Fala que é espiritual, mas quando você chega perto, você percebe que é tudo mentira. Então Jesus amaldiçoou a figueira para mostrar, ele amaldiçoa o quê? Hipocrisia. Agora voltando para Salmo capítulo 1, versículo 3, falando do caminho do justo, o justo vai dar o seu fruto no seu tempo. Ele simplesmente anda com Deus. Ele não está procurando ser uma coisa grande ou produzir algo especial, porque na hora certa, Deus vai produzir o fruto. É igual respirar ou as batidas do coração. Você ser humano, você está esperando. Você ser humano, você tem seu coração batendo. E você não precisa controlar essas coisas. Essas coisas vão funcionando. O sangue fica circulando, recebendo oxigênio e você está bem. E do mesmo modo, Deus opera no justo. Ele simplesmente segue o Senhor. E na hora certa, Deus opera. Esses dias eu estava conversando com uma irmã de Mato Grosso. Ela estava querendo ver Deus operar na filha dela, e ela mandou mensagem para mim hoje que a filha dela quer receber Jesus como a salvador pessoal dela. Amém. Na hora certa, Deus faz a obra. Eu fiquei sabendo de umas outras coisas especiais esses dias, coisas que Deus está fazendo na nossa igreja, pessoas querendo ir para frente na questão da salvação, do batismo e da membresia. Na hora certa, às vezes demora, mas e esse é só o fruto de almas, mas também tem frutos que vêm de dentro de nós, pelo Espírito Santo, amor, paz, etc. E Deus vai operando e produzindo essas coisas em nós. A seiva do Espírito Santo em nós passa para os nossos braços e o fruto vem na hora certa, não antes, não depois, bem na hora certo. Então, esse cuidado de Deus na soberania dele. Também olha aqui em versículo 3, as suas folhas não cairão. O caminho do justo é saudável. Há sempre
Irmãos, há sempre o necessário para o justo. O que o justo precisa, ele sempre terá. Ele não precisa ficar preocupado. Ele não precisa. Deus sempre vai tomar conta dele. Quem já passou por momentos difíceis na sua vida financeira? Provavelmente todo mundo aqui, pelo menos que é adulto, já passou por algo. Deus vai tomar conta de você. Ele não vai falhar. Na verdade, a Bíblia diz que Ele deixa até a chuva passar no campo do justo e do campo do injusto. Deus toma conta até dos injustos. E é verdade, até os injustos. Mas aqui há uma ideia de tanta vida do lado desse ribeiro que nenhuma folha vai cair, vai ficar verde e cheio essa árvore. Também, ele termina aqui dizendo que é um caminho próspero. Ele diz aqui, e tudo quanto fizer prosperará. Eu lembro quando considerando essas coisas, eu pensei, eu quero ser tão abençoado por Deus, tão usado por Deus, tão dentro da vontade dEle, que tudo que eu toco se torna em ouro, que Ele prospera. Eu não posso dizer que Ele sempre faz isso, porque eu não posso dizer que eu sou sempre justo. Eu sou pecador também. Mas Ele diz aqui, tudo quanto fizer prosperará. Pastor, eu quero prosperidade. Então, por favor, não vá para uma igreja que prega prosperidade. Seja justo. Seja justo. E essa prosperidade, por favor, não seja enganado. Nem é sempre dinheiro, nem é sempre bens materiais. Muitas vezes não é. A maior prosperidade que alguém pode ter nesse planeta não tem nada a ver com o que pode ser visto e ouvido. A maior prosperidade é invisível e é dentro da pessoa. Mas vamos continuar agora. Ele vai do caminho dos justos para o caminho dos ímpios. Ele fala aqui em versículo 4, não são assim os ímpios. É claro, ele está descrevendo o resultado da justiça dos justos em versículo 3. Então os ímpios não têm isso, não têm um caminho estabelecido por Deus, cuidado por Deus, saudável por causa de Deus e próspero por causa de Deus. Não são assim os ímpios. Então sim, você pode ir atrás das prosperidades do mundo, dos prazeres do mundo, dos bens do mundo, das riquezas do mundo, da fama do mundo. Você pode, fica à vontade, só que você nunca vai ter o seu caminho abençoado por Deus, não. Você pode ter muita coisa, acumular muita coisa e morrer completamente vazio. Você morre extremamente pobre se tudo que você tem no dia da sua morte pode ser visto e ouvido. Você morre extremamente pobre se o que você tem é só visível nos olhos do mundo. Ele diz aqui, não são assim os ímpios, mas são como, olha aqui, a moinha que o vento espalha. Você pode imaginar fragmentos de palha estão lá na eira e o vento passa e leva. Se você tira uma folha boa e saudável de uma árvore, você deixa cair, normalmente cai, né? Mas se você pegar uma folha seca e quando tem um bom vento, já era, leva. E Deus está dizendo, esse é o fim do ímpio, como uma folha seca que cai de uma árvore e o vento e leva. E ele explica isso em versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É interessante, mas ele leva a ideia dos ímpios não para as coisas dessa vida,
mas as coisas da próxima vida. Às vezes a gente vê a prosperidade do ímpio e pensa, mas por que o cara tem tudo isso? Ele tem tudo isso agora, mas os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Um dia nós vamos estar lá na glória, no coral santo de Deus, cantando louvores para Ele, e os ímpios não vão estar presentes. Não vão. Nós buscamos algo além daqui, uma cidade celestial, uma pátria divina. É isso que o livro de Hebreus nos ensina. Nós buscamos outro lugar. Esses ímpios, essas são as pessoas que andam segundo os conselhos dos ímpios, se detêm no caminho dos pecadores, se assentam na roda dos escarnecedores, não estão tendo prazer na lei de Deus, não estão meditando na palavra de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus. São do mundo, andam com o mundo, ímpios. E Deus diz, Ele vai julgar essas pessoas. Por quê? Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus irmãos, o que é o seu foco? Se você é justo, verdadeiramente justo, o seu foco é a vontade de Deus. Como ele diz aqui, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.